Olá, eu sou a Flávia Alessandra. Eu sou a Dília Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no Sofá. Pode. Um programa pra gente se sentir em casa. E liberado pra conversar sobre qualquer coisa. Ô mãe, você já comandou pequenas revoluções na sua vida? Ah, sim. Posso dizer que Pequenas nós, não, grandes. mulheres, comandamos pequenas revoluções em nossas vidas. Acho que em vários momentos, assim, mas com certeza morar sozinha, com certeza a maternidade, com certeza a nossa independência profissional. Tem muitas pequenas revoluções, assim, que a gente tem que ir se orgulhando ao longo da nossa trajetória, a cada conquista. E se a gente pensar que uma revolução, mesmo que pequena, muda a nossa vida, mas reflete um pouco a vida das outras, qual foi a sua revolução pessoal? Eu acho que a minha revolução pessoal vem sendo, de uns 2 anos pra cá, vem sendo essa transformação de corpo e vida livre, assim, É isso, de tentar se desprender desses estereótipos e dessas cobranças e dessas opressões. Então, acho que vem sendo construída muito em conjunto também com a minha comunidade ali das redes. Uhum. E falando nisso, você me disse muitas vezes isso, que esse espaço virtual é um espaço muito importante para a sua geração, né? Você gostaria que a sua presença digital também provocasse pequenas revoluções? Porque eu acho que você tem conseguido isso nessa troca, nos momentos que você tanto fala de vulnerabilidade. Você tem? É o que eu espero, né? Eu acho. Porque às vezes vai para um local difícil de tá compartilhando algumas coisas ali, né? Essas vulnerabilidades. Então eu espero, pelo menos, que esteja sendo difícil, mas que esteja fazendo diferença na vida, pelo menos, de uma pessoa já vai estar valendo. Ah, tenho certeza, a gente recebe tantas mensagens, você tem tanta troca em torno disso, eu tenho certeza. E você já teve alguma declaração nas redes ou alguma entrevista que você deu, que você sentiu depois, que você pensou, caramba, que repercussão legal que isso deu e tal? Ah, eu acho que a última, assim, que teve uma repercussão muito grande foi de quando eu fiz 50 anos, que juntou de tudo um pouco, juntou o projeto que eu fiz e que durou 1 ano, que era o Só Se Fala em Outra Coisa, que eu trazia temas e a gente falava de etarismo, de menopausa, tô com menstruação na cabeça, de menopausa e tudo mais. E também com um episódio de uma publicação minha que tomou uma dimensão gigantesca, aí eu fui lá me manifestar e juntou tudo em torno disso, mas principalmente de um lugar de etarismo, assim, da mulher de 50 não poder estar. E, nossa, foi muito legal. Que permeia pelo machismo também, né? O etarismo misógino. Sim, que a mulher com 50 não poderia estar ali fazendo aquilo naquele lugar. No primeiro episódio do nosso pod, assim, nas primeiras perguntas, você me respondeu... quer saber se eu quero virar influenciadora? Lembra que a gente teve um episódio falando isso? E aí, no que você sente que você influencia as pessoas, que querendo ou não querendo, a gente tá aqui influenciando, tendo troca, e aí com vocês? Eu espero que pro bem, né? Mas tá aí, nessa pegada minha de influenciadora, eu queria influenciar você que tá com a gente a fazer uma escolha que anota aí, bonita, consciente, inteligente. Tipo Conhecer a Insider, que é essa marca de roupa belíssima que a gente tá usando hoje. Já usou em outros episódios e vai usar em episódios futuros, gente. Com certeza. Belíssimas e super confortáveis, gente. Assim, eu fico impressionada como tem modelos, são versáteis, a gente tem usado em vários episódios e todos deixam a gente ainda mais à vontade aqui no nosso sofá, né? Que é a proposta. Então a gente tem usado tanto aqui no estúdio quanto fora, virou meio que uniforme oficial, assim, nosso. Nossa, total. A gente se apegou mesmo. E eu amo sair mostrando para as pessoas quando eu uso e dizer que é um tecido super tecnológico, inteligente, porque ele se adapta ao calor,
tem ação antidor e desamassa no próprio corpo. Então, assim, pra viajar, gente, eu que não sou a pessoa mais organizada, taco tudo na mala e é a melhor coisa da vida, que são peças essenciais. Sabe que eu tenho várias amigas que o sonho delas é não precisar passar roupa, né? A gente agora morando sozinha. Gente, olha que maravilha isso, não passar roupa. Não passar roupa pra sair. Então, eu já indiquei Insider pra todas as minhas amigas. Não, e o melhor é que são peças que duram, que não saem da moda, sabe? Que fazem sentido no dia a dia. Então tem tudo a ver com escolhas que a gente quer passar pra frente. Então você pode dizer aí, espalha a notícia para comprarem Insider com o nosso cupom Pé no Sofá, tudo junto, sem acento, porque aí vocês vão ter 15% de desconto, gente. Pois é, 15%. Então aproveita. Vamos chamar as nossas convidadas? Vamos! Nossas convidadas que influenciam pessoas com as suas escolhas. E por que não revoluções pessoais também? Sim. Não é mesmo? Sim. Então vem pra cá a atriz, influenciadora, mãe da Madalena e Amélia e Ana Lavigne. E a influenciadora, comunicadora social, ativista, podcaster e mãe do Mário e da Clara, Gabi Oliveira, ou Gabi de Preta. Obrigada pelo convite. Delícia, delícia. Muito feliz. Fiquem à vontade. Vem, filha. Ai, gente. Aqui tem outra dragão ali se você quiser também. Que coisa boa! A gente estava conversando um pouco antes, falando sobre essas pequenas revoluções pessoais, né? Nossas, internas. E vocês, duas mães, aqui duas mulheres, duas mães de dois. Delicioso. Em que momento, assim, que vocês estão dessa maternidade? Contem pra gente. Ou dessa revolução pessoal, né? Porque eu não sou mãe. Porque, certamente... Sou mãe de pet. Mas a minha avó diz que não conta, mãe de pet. E já tem algumas revoluções, né? Eu com 25, que tava falando um pouco com a Iana, entrei nessa crise, tipo, ai meu Deus, agora eu tô mais perto dos 30 do que dos 20. Será que eu tô atrasada? Ah, e aí tem essa isso? revolução também, né? Eu acho, pessoal, de tipo, então, esse momento, qual é esse momento que vocês estão agora de revolução pessoal ou de maternidade? Olha, eu sou mãe há 4 anos. Em setembro faz 4 anos que eu me tornei mãe por um processo de adoção. E aí, gente, é a maior revolução da vida. É a maior revolução da vida. E de dois, de cara. De 2, assim. Que eu achava que seriam 3, mas ainda bem que me convenceram a começar com 2. Mas nada impede de vir mais um em breve, então. Não. Agora fechou. Fechei. É porque dizem, né, que com o tempo você vai esquecendo como que é o início. Você se esquece e vambora, vamos pro A minha mãe Vamos pro teve próximo. outro 10 anos depois, né? Eu e minha irmã, a gente tem 11 anos com a diferença. Só se for assim, no meu caso. No meu também, só se for assim. Ainda até esqueci, a minha mais nova tem 3, até esqueci. Tô começando a esquecer o que foi. Aí eu tenho um lapso de... Não. Deixa. Não vem terceiro, não. Tá ótimo. Ó, e antes eu era mãe de pet, né, da minha filha Viola Davis Oliveira. Então, tem lugar de fala pra dizer se vale. Gente, olha... Não, né? Não vale. Eu falo que foi um bom treinamento em alguns aspectos, porque alguns aspectos do cuidado, da paciência, do treinamento. Eu lembro que, assim, a primeira vez que eu parei para refletir sobre criar alguém sem violência, por exemplo, sem bater com jornal, né? Porque muita gente ainda pratica essas coisas com cachorro. Foi a primeira vez que eu parei para pensar. Falei, não, eu não quero agir assim com um ser que é indefeso. Então, nesse sentido, foi positivo, mas não tem nem comparação com a responsabilidade. Eu acho que é uma revolução. Eu falo que é o maior projeto da minha vida, assim, porque eu sou capricorniana, então eu sou bem, assim, Do trabalho. bem do trabalho, bem sistemática. Eu falei, gente, esse é o maior projeto da minha vida. Mas é. Porque a maternidade, eu não gostava muito desses clichês, assim, ai... Qual é o maior amor da sua vida? Meus filhos. Agora é isso. Tá pagando agora aí, ó. Mas você sabe que eu só entendi que é o maior projeto da minha vida, de fato, quando elas nasceram.
Antes não era um grande projeto, não era um grande desejo, mas quando veio né, para mim, eu me deparei com uma outra condição e uma nova realidade. Então, a partir daí, eu acho que começou uma revolução que, na minha memória, foi a última mais importante. É, de fato, um projeto de vida, é uma responsabilidade imensa. E com a maternidade, eu tive pequenas revoluções internas. Que antes era uma menina jovem, que não entendia muito de nada, nem sobre o maternar, nem sobre mim mesma. E o maternar e olhar para as minhas filhas fazem com que eu queira me entender e me conhecer. Então, essa foi a pequena grande revolução da maternidade. Porque antes era no fluxo, era eu vou conquistar coisas, eu vou fazer, vou acontecer. E eu tô no fluxo do que o mundo está dizendo para eu fazer. Mas o que eu quero? Quem eu sou nesse mundo? E eu só olhei para isso depois do nascimento da Madalena. Sem dúvida. Sabe o que aconteceu comigo? Eu me tornei muito mais flexível. Se eu pensar numa grande, pequena revolução, foi essa, assim. Eu sempre fui muito do planejar, do Capricórnio. Sim. Planejar e acontecer, planejar, criar uma estratégia e dar certo. Agora, gente, eu planejo o dia, aí uma criança cai do skate, acabou. Assim, acabou. Você vai, tem que levar para o hospital. Ou a criança acorda com febre, sabe? E aprender a não se desestabilizar por essas mudanças Se de adaptar. plano. Se adaptar, exatamente. Eu olho hoje a minha vida, é claro que é importante a gente ter o planejamento e tal, mas eu sempre olho e penso, mas se não funcionar assim, tá tudo bem também. E eu acho que esses anos me ensinaram isso. Eu acho que o mais maravilhoso para mim, assim, que eu lembro desde o primeiro momento, eu fui mãe, eu considero cedo, ainda mais para minha época, 25 anos atrás, eu tinha 25, eu fui a primeira das minhas amigas, assim, a engravidar. Acho que minha idade, eu me sinto adolescente. Então. Uma adolescente rebelde, responsável. Mas eu lembro de cara, assim, que o que mudou muito, muito internamente é que o mundo deixou de girar em torno de mim, dos meus pensamentos, do que eu queria fazer, do que... Não, acabou. Mas isso é bom, deve ser bom por um lado. Muito. Bom. Você deixa de Deve ser dar um ser alívio. egoísta, que também só quer você e só pensa em você e vou fazer as minhas coisas. Não, vamos ver qual vai ser o teatrinho que vai querer ir para alimentar, não, qual lugar, vai ser... tipo, será de que eu tô cuidar do atrasada? outro. Será que eu não me realizei? Será que eu não sei o que... Né? Aí vira um outro, isso deve ser bom também. Sim. Então, acho que foi a minha maior revolução, assim. Eu sou mãe solo, né? Então, eu ainda tô no mercado ainda dos relacionamentos. E eu costumo comentar isso com as minhas amigas. Que as relações hoje, elas têm um outro lugar, assim. Até de sofrimento, sabe? Quando termina um romance... Gente, no dia seguinte eu acordo, eu choro e tal... Mas no dia seguinte eu acordo, tenho que botar a criança pra escola, entendeu? Não tenho mais tempo. Não dá pra ficar lá se jogando e sofrendo. Sofrendo. Então, assim, eu acho que isso traz um senso que é muito positivo. Eu sou do meu grupo de amigas, eu sou, a primeira a ser mãe. A primeira, a segunda no máximo, sabe? Mais próximas. E eu falo, cara, hoje em dia, algumas questões que eu passava muito tempo remoendo, assim, refletindo muito. Quando eu deito, eu já durmo. Não tem nem tempo, não tem nem energia. Exausta. Quando eu deito, eu já durmo, é maravilhoso. Entendeu? Não dá mais tempo. Mas é bom também, porque eu acho que a gente está num processo que é muito importante, de reflexão sobre a nossa sociedade, sobre a gente, sobre se auto-perceber, as nossas vontades. Mas, às vezes, também leva para um outro extremo, que é você ficar paralisado por aquela reflexão. Exato. E eu sinto que essa responsabilidade sobre um outro traz um lugar de agir também, assim. Até para o mundo mesmo, um mundo melhor, sabe? Para buscar as coisas. Não só ficar nesse... porque não tá dando certo, porque não tá bom assim. Não, eu quero sempre pensar, como que eu posso agir pro futuro ser melhor para eles? E engraçado você falar isso, porque olha a diferença da capricorniana pra sagitariana. Eu fiquei paralisada nesse lugar, refletindo a vida durante muito tempo depois delas, principalmente depois da minha segunda,
que eu tive um baby blues, eu não entendi essa depressão pós-parto. E fiquei estagnada desse lugar de será que eu estou escolhendo certo? Será que eu estou fazendo o máximo e o possível pelas minhas filhas? E isso demanda energia, né? E se você fica só nessa reflexão, não sem ação, você não vai para lugar nenhum. Então, hoje eu estou reaprendendo né, um tema que está sendo muito falado, ainda mais eu escuto bastante, porque me colocam nesse lugar de desacelerar, porque eu fui morar no interior. Mas eu, como mãe de 2 agora, eu quero acelerar, vai, corre, quero passo, eu quero chegar lá. Porque eu já fiquei nesse momento reflexivo, remoendo, né, o colapso do mundo e inserindo 2 crianças no mundo, muito tempo. Agora eu quero ser prática e dentro desse mundo, o que eu posso fazer para revolucionar a vida delas, sabe? Então, eu tô engatinhando ainda, mas maravilhoso eu te ouvir que não dá tempo de pensar, vambora. O que é baby blues? Desculpa, minha... Ele é a pré-depressão pós-parto. Então eu não tive a depressão pós-parto, mas foi pior, porque se eu tivesse entendido que eu estava com uma depressão, eu acho que eu tinha resolvido mais rápido. Sim. Então o baby blues, que é uma coisa mais leve, mais sutil, até perceber eu já estava completamente tomada. E fiz a opção de não escolher o medicamento, mas por uma rigidez boba minha. Então ela fez 3, vai fazer 4 agora em janeiro. É esse processo de 3 anos que eu tô me investigando, que tá tudo certo eu não ter caminhado para medicação química, mas foi sofrido, foi paralisante, foi estressante, foi difícil. Essa coisa do paralisante, né? A gente tava conversando, eu tô muito nesse momento, assim, de revolta e bode, enfim, revolta interna com homem, sabe? Com machismo, quando você quer. Sabemos. E aí é tipo, não sei o que, não vale nada. Isso aqui é todo. Aí você começa, até homens que você admirava, aí você começa, sabe? Ai, cara, mas será? Eu admirava nesse local, mas será que também nesse outro papel? Enfim, e aí leva pra um lugar quase que paralisante mesmo, de tipo... Aquilo, né? Então se eu não gosto de nada, então eu não vou falar com ninguém, então eu não vou me relacionar com nenhum, então eu não vou lidar com nenhum, então... E, assim, é o que você estava falando, mas enquanto a gente não trouxer para dentro do diálogo, vai ser muito difícil de mudar isso, tipo... E aí eu fico, mas a gente já tentou tanto trazer para dentro do diálogo, eles também não se esforçam para vir pro diálogo, porra. Mas não dá pra desistir, mas tô achando que alguém tá começando a mudar de ideia aí, ó, Iana, sobre os nossos convidados. Gente, a gente tem que ceder, né, Gabi? Exatamente. É porque pensando neles, assim, de uma maneira mais complacente, mas não justifica nada, tá? É porque é muito difícil abrir mão dos benefícios, e eles têm todos, né? Então acho que o lugar da minha raiva, por exemplo, é caramba, enxerga isso e faz alguma coisa, porque você tá ouvindo, né? Isso tá sendo dito. Exato. Eu amo, eu acho lindo quando estavam tendo aqueles movimentos nos Estados Unidos por conta do rapaz que foi assassinado, do George Floyd. E aí tava tendo as manifestações, e aí os brancos que estavam na manifestação fizeram um cordão para proteger os manifestantes pretos dos policiais. E eu acho que isso é a maior representação da gente usar o nosso privilégio. E aí, depende do local de privilégio, é isso. Os homens, como nesse local de privilégio de homem, de usar o privilégio a favor, sabe? Então, eu me pergunto muito ainda, como usar o meu privilégio? Como usar o meu privilégio? Né? Eu sou uma mulher, mas sou uma mulher branca. Então, como usar o meu privilégio de mulher branca para ajudar? E, cara, essa pra mim é a maior representação. Então, sei lá, de repente os homens, se tiver algum ouvindo a gente, usar esse exemplo, tipo, usar esse privilégio, né, para conseguir, de alguma forma, mudar, enfim, ajudar. Porque... Olha, a minha esperança, sinceramente, é no futuro. Mas tem esperança, ué. Não, é porque a nossa geração... A nossa não, que a gente... Eu tenho 33, você tem 25. Você é de uma outra geração ainda. Mas eu sinto que muitos homens, eles perderam um pouco o local nessa nossa fase, assim, homens acima de 20, com 30. Por quê? As mulheres foram aprendendo sobre si, aprendendo sobre os seus direitos, aprendendo a escolher melhor, que elas têm, sim, opção de escolha, de desejo, etc.
Enquanto os caras, eles não correram atrás desse estudo, muitos, né? A maioria. E aí a gente tá nessa agora, que é nessa assim, pô, o mercado... Muito à frente. É, muito à frente, assim, de conhecimento, de perceber que a gente não vai aceitar certos comportamentos, enquanto eles agora que estão começando a se atentar que eles vão precisar, se eles quiserem se relacionar com mulheres, eles vão ter que, sim, que mudar as atitudes, se rever e etc. São poucos que correram atrás há um tempo atrás. E são poucos que estão percebendo que estão para trás, né? Eu acho que exato. Aceitando esses também. aliados estão chegando, mas eu só imagino um cenário melhor para o futuro. E aí isso diz respeito aos nossos filhos e quem a gente está criando, Sim. sabe? Bate em mim dessa maneira. Tomara. A gente estava falando aqui em revoluções pessoais, vocês falaram sobre maternidade, mas tem um local também que a gente fala muito, minha mãe fala muito, que é de você conseguir separar, né? E ser, quando você vira mãe, às vezes você esquece que você é uma mulher, que você é Gabi, que você é Iana antes de ser mãe. Então, pensando para a mulher mesmo, para além de mãe, como é que são essas revoluções para vocês e como é que vocês fazem para conseguir manter e permanecerem Gabi ou Iana antes de serem mães? Ai, que difícil. Porque eu tô elaborando isso até hoje. E fazendo uma retrospectiva da minha vida, eu acho, né, a maternidade fez eu me olhar o que antes o mundo só ensinava a produzir e a conquistar coisas. Então, só na maternidade eu falei, peraí, mas para onde eu tô indo mesmo? Por que eu tô indo mesmo? Então, hoje, depois de 2 filhas, refletindo elas em mim e eu nelas, eu consigo ter mais paciência e complacência comigo mesma, sabe? Então, hoje eu estou aceitando que tá tudo bem me ver, tá tudo bem ter esse tempo. E esse olhar, o que antes eu achava um pouco egoísta da vida, eu falei, não, egoísta nada, é importantíssimo. Importantíssimo validar as minhas escolhas, legitimar a minha história até aqui, para eu conseguir caminhar em paz. Porque senão, né, ainda mais depois da maternidade, tudo vira culpa, tudo vira uma cobrança. Se eu estava perdida nesse redoma de cobrança e culpa, cobrança e culpa. Então, agora me conhecendo um pouco mais, a pequena revolução é eu estar mais confortável dentro de mim mesma. Confortável me vestindo de mim. E demorei muito tempo para entender isso. Engraçado que eu cheguei e falei, cortei o cabelo. Cheguei no salão para fazer uma bela escova e saí de cabelo curto. Eu raspei a cabeça. Cara, maravilhoso. Mas odiei como é que depois. você... Jujuba é louca pra fazer as duas coisas. Mas pra raspar e pra cortar muito Começa curto. primeiro cortando e depois você raspa. Depois você raspa. Ou raspa porque vai crescer pro curto. Exato. E aí eu me olhei no espelho, teve um primeiro estreamento, mas eu falei, por que eu não fiz isso antes? Faz muito sentido, aquele cabelão não me representava mais. E aí, para vir pro podcast, né, tava contando pra Júlia das minhas crises de insegurança, o que eu vou falar, por que eu vou falar. E aí, Como é que pode, né? Um mulherão desse. Mas nós mulheres somos muito loucas. Muito louco. E aí, né, dentro dessa minha crise, né, e tá, a roupa correta, e pra eu me sentir bem, as roupas não chegaram. Eu abri o guarda-roupa e eu falei, bom, é essa de 15 anos atrás. E aí me olhei no espelho e eu falei, como eu tô confortável comigo, é isso que eu quero. Isso é uma grande revolução na minha vida, de mim pra mim mesma. Então, hoje vocês estão vendo uma pessoa que tá super feliz de estar aqui, tá super confortável sentada aqui e sei quem eu sou. E nunca foi assim. Então, isso pra mim é uma grande revolução. Eu acho que eu comecei a me ver de novo como Gabi, além da Gabi mãe, 1 ano e meio depois, mais ou menos, assim, que os dois chegaram. Eu falo que os primeiros 6, 7 meses eu era um zumbi. Porque... E a gente não sabe como dar certo, gente. É engraçado, mas interessante ao mesmo tempo, porque eu vejo que se assemelha muito ao puerpério que as pessoas, né, que quando têm o filho de maneira biológica falam. E eu não achava que viveria isso, tanto que eu achei que eu ia tirar 1 mês de licença e ia ser o suficiente. Falei, não, daqui a 1 mês, falei com a Júlia, que trabalhava comigo na época. Falei, Júlia, daqui a 1 mês a gente volta a gravar pro canal, não sei o quê.
Gente, quando deu um mês, minha olheira tava aqui, assim, ó. Eu não conseguia, por quê? As crianças eram mais velhas. O meu filho chegou com 8 anos, a minha filha tinha acabado de fazer 4. Mas eles demandaram igual um bebê. Primeiro que eles acordavam de madrugada. Adaptando. Que eu Nossa. imaginei, uma coisa que eu nunca imaginei. Assim, Tudo falei, novo, gente. tô adotando crianças um pouco mais velhas, isso daí não vou passar. Eles acordavam 5 horas da manhã, mais ou menos, e acordavam numa energia, assim, de... Bora viver, mãe. Bora viver. Já é dia, o sol já nasceu. Bonitinhos, ansiosos também. Ansiosos, é isso, uma mudança. Onde eles moravam não tinha prédio. E aí, nessa época eu morava em apartamento ainda. E para explicar que não podia fazer barulho aquele horário. Não pode brincar de bola às 5 horas da manhã, porque o vizinho vai me ligar. Moramos em uma comunidade, agora uma sociedade. Aí eu lembro de eu explicando. Tá vendo lá? Ó, aqui, ó. Tem um que mora embaixo, outro que mora em cima. Não pode. Então, eu passei por esse período em casa. Basicamente, assim, fiquei... Eu lembro que foi logo depois da pandemia, né? Então, na pandemia, eu tinha começado a tomar ansiolítico. E aí, eles chegaram... E a psicóloga, eu lembro que ela sugeriu, vamos fazer o desmame, você, né, tá... Não, eu acho que não é a hora. Agora não é a hora ainda, vamos deixar mais pra frente, não vou mexer aqui agora. E um dos sintomas que eu tinha com ansiolítico era a baixa libido, que foi muito positivo nessa... Não, na pandemia foi muito positivo ter baixa libido. Sim. E quando as crianças chegaram também... Também. Tá tudo ok. certo aqui. Não Tá fazendo preciso falta. Não preciso dessa energia que vai me fazer sair, não. Tá tudo certo. E aí foi mais ou menos 1 ano e meio, assim, pra começar. Aí raspei a cabeça, com menos de 1 ano. Com uns 9 meses de maternidade, decidi raspar a cabeça. Cabelo dá muito trabalho. Não quero focar a minha energia nas crianças, na adaptação, não sei o quê. Intensa. Raspei. Todo mundo, ai, tá lindo. E eu assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz? Tá horrível. Aí depois de um tempo, aí comecei, primeiro voltei a me exercitar também. Voltei não, né? Comecei. Aí contratei um personal aqui em casa. Aí, sei lá, 2 vezes na semana. Aí comecei, assim, a realmente me organizar naquilo. Aí voltei a sair depois de 1 ano e meio, mais ou menos. Voltei a ver a rua, sabe? Mas foi um processo que foi muito assim... Foi de renascer mesmo. Eu acho que eu raspei a cabeça, sinceramente. Tem um filme que eu amo, que é V de Vingança. Não sei se vocês já viram. Que ela raspa a cabeça. A cabeça dela é raspada, na verdade. E ela sai assim na chuva. E a chuva cai, e ela, tipo, renasceu. Eu acho que foi isso, mas não deu muito certo, Simbolicamente, não. pra você, pode ter sido mesmo. Pode ter sido, né? Um renascimento. Simbolicamente, pode. Simbolicamente, eu cortei ontem, então tô renascendo Hoje. Incrível. Muito Com a bom, gente. muito bom. Olha só, um dos quadros do nosso Pod é o Na Minha Época Era Diferente. Gabi, você foi criada para concurso. E aí você virou uma mega influenciadora. Como é que foi isso na sua família quando você falou para os seus pais, uma época de uma profissão que não existia muito? Como é que foi? Eles me apoiaram, Ai, como que sempre me massa. apoiaram durante a vida. Mas o meu pai até hoje não sabe o que eu faço. Eu acho que meu avô também não, o pai da minha mãe. Meu pai também é de podcast. fala podcast, ele não entende. consegue. Ele continua assim. Meu pai nem usa o WhatsApp, pra vocês terem meu noção. pai assim. também. Ele não. Ele usava aquele celular que nem tinha aplicativo até ano passado. E aí, eles me apoiaram porque eu sempre fui muito capricorniano, né? Muito assim, responsável. muito responsável e tal. E sempre gostei de dinheiro, gostei de trabalho, assim, de coisas que rendiam. Então, mesmo sem entender, eles falaram, não, vai lá, segue fazendo os vídeos, é importante pra você e tal. Mas é uma quebra, né? É um outro lugar. Meu pai, principalmente, ele só
começou a entender mais, quando eu fui, sei lá, chamada pra aparecer na TV. Aí, ok, minha filha faz alguma coisa realmente. Foi aí que percebeu, nossa, eu tô fazendo sucesso nessa área. Que eu não, eu já sabia. Assim, a partir do momento que você cria uma comunidade, né, dentro da internet, eu fiz comunicação, né, também, na UERJ. Então, eu já também! Sério, você veio lá? Que legal. Eu não me formei, mas também fiz lá. E eu já sabia o que significava estar na internet. Não tanto quanto hoje, eu sempre falo isso. Eu nunca imaginei que eu trabalharia com o meu canal ou com as outras... Nem existiam as outras redes sociais ainda, eu acho. Mas eu achava que eu ia levar aquilo como um lugar de um trabalho que eu acreditava que traria transformação social. Então, assim, eu ia passar no concurso, ia trabalhar de forma formal e aquilo eu ia levar como algo, sabe, de realização pessoal. Sim. Assim, de criar uma comunidade. Só que aí... Que era o meu plano também. dela. Quando eu seu fiz plano. direito, eu ia ser advogada, mas ia continuar como atriz, assim, fim de semana, de uma forma pontual, mas ia me sustentar com advocacia, entendeu? Só que aí as coisas mudam, né? Assim, o mercado mudou, se tornou uma possibilidade de trabalho, as redes sociais, o canal. E estamos aí 10 anos esse ano, 10 anos de trabalho online. Agora, sim, meu pai continua me indicando concurso. Semana passada ele me indicou. Gente, isso é muito... Meu avô é assim com a minha mãe. Não, e como ela fala do assim... direito. Gabi, você precisa de um emprego, né? Pois é, e aí isso te dá uma insegurança, porque tem vezes que eu vou lá e aí o caminho, os conselhos que ele me dá, caramba, eu tô indo pelo caminho oposto de tudo que ele me fala. Eu saio de lá, eu falo, caramba, o que eu tô fazendo? Tá certo ou não tá? Você bate isso em você? Que eu tenho muito isso. Não me bate insegurança nesse sentido, mas me faz pensar em outra possibilidade também. Eu gosto de ter mais de um caminho na vida. E hoje, esse ano, eu acho que eu consegui encontrar um novo lugar de criação de conteúdo que faz sentido para mim. Mas, principalmente no período de pandemia e pós-pandemia, eu senti que o meu conteúdo passou a ser eu. E eu não gosto disso. Eu não gosto dessa coisa de o conteúdo ser a minha vida somente, ou a exposição da minha vida, sabe? Eu queria acrescentar alguma coisa para as pessoas. Foi o meu propósito lá atrás. Eu não estou falando só de discussões da sociedade, super sérias, não. Mas, assim, você sentar, ter um roteiro, ter uma conversa interessante. Não só mostrar, gente, eu já acordei, tô comendo isso, tô comendo aquilo. Isso aqui é um papo informal, mas que com certeza tá acrescentando. Vai acrescentar, sabe? Compartilhamento de experiências de vida acrescentam. E aí, agora eu tô me encaminhando para isso de novo, porque eu percebi que eu estava me perdendo. Não fazia tanto sentido para mim só essa coisa de oi, gente, acordei, não sei o que. Não. Eu quero sentar, eu quero ter conversas mais longas, eu quero, sabe, compartilhar as reflexões que eu tenho feito, inclusive por conta da maternidade. Não só... E aí as redes sociais, pensando em concurso, ano passado eu fiz um, tá? Do nada, eu até fiz um vídeo disso. Acordei, gente, me inscrevi no concurso, estou indo fazer. De alguma forma. Porque eu ficava, gente, eu não quero trabalhar para sempre com a minha imagem. Porque você, como atriz, sabe que há muitos anos, né? E eu acho que as redes sociais ainda têm um lugar ainda que é mais extremo de você ter que acordar e simular a sua vida, não é um personagem. Sim. Se você não tá bem, você tem que aparecer, teoricamente, bem ali, simulando a sua própria pessoa. E eu falei, gente, eu não quero isso para sempre, não. Mas agora eu não tô pensando em concurso mais, não. Porque agora eu encontrei um outro lugar que eu tô mais confortável. Voltei a criar conteúdos mais estruturados e tal. Então, positivo. Então maravilhoso. Não perderemos você. Não. Por enquanto, não. É porque é difícil, né? Quando a gente usa um local que é quase de hobby. Quase não, né? Que era para ser um hobby só, internet, rede social, Instagram.
como trabalho, como lugar de retorno de renda e etc. Então, acho que eu sempre, enfim, falo sobre isso aqui, porque eu tenho muita dificuldade, somos de direções diferentes. Então, a minha mãe sempre fala, às vezes eu falo, ai, mãe, estou muito ansiosa, o Instagram, eu não sei o quê, eu tô me comparando. Ah, então usa como trabalho mesmo, horário de entrar, horário de sair. Aí eu, mãe, mas... aí eu cheguei em casa, eu quero, lazer. Meu lazer é o Instagram. Tipo, eu vou lá paquerar com o menino, esperar ele marcar um date comigo ali, ver se ele curte meus stories. Eu cortei isso, Júlia. E aí, como é que você faz? Primeiro que eu só tô entrando no Instagram dias específicos, pelo celular. Aí eu entro terça, quinta e sábado. Você usa pelo computador? Eu uso pelo computador só, porque aí é um cansaço, às vezes, de levantar e tal, e ir até lá. Então você acaba reduzindo. E... quando eu quero... primeiro que eu comecei a sair mais para encontrar pessoas. Porque essa dinâmica de Instagram tá muito cansativa. Essa coisa muito. Curte seu story, responde seu story. Aí fica naquela... Mas como é que você marca de encontrar a pessoa? Ou você encontra... WhatsApp, eu troco mensagem com a pessoa. Ela vai sair, ela vai conhecer. Às vezes eu ainda não tenho WhatsApp, gente. Às vezes eu tô ali conhecendo pelo Instagram e ainda tá na fase de pegar o WhatsApp. Agora, nós somos mulheres de atitude, né? A gente tem que... falar, Ai, eu gostei muito do seu perfil. Já anuncia aqui, ó, gente. Ela só vai entrar, então, terça, quinta e sábado. Calma, eu tenho que Então decidir vamos começar essa conversa no WhatsApp. Já vamos anunciar e resolver essa questão. Inclusive, para os interessados, vou colocar meu número do WhatsApp aqui embaixo. Pra vocês procurarem. Pô, gente, não tá assim, não. Não tá assim, não. Eu tô solteira porque eu quero, porque não tem coisa boa. A gente só do que vai acompanhar. Porque, Júlia, eu acho que a gente tá cansado das relações, no geral. E não tô falando só de relação romântica, não. Romântica. Às vezes até com as nossas amigas, assim, bota Sim, num grupo. online. Aí fica ali trocando. E aí você não encontra as pessoas mais. Eu tenho feito esse esforço de encontrar as minhas amigas. Não é a mesma coisa do que conversar no grupo. Não é. Sabe, a gente vai se encontrar, vai ter uma hora ali pra atualizar da vida. Aí uma ri, outra chora. E a gente, sabe, se encontra, abraça, segura na mão. Porque a gente precisa disso. E eu acho que nas relações românticas, parte do nosso cansaço vem dessas interações online. Agora, quando eu saio com alguém e que eu me interesso, quero continuar, eu falo, vamos marcar um horário pra gente se ligar? Ao invés de ficar nessa... Porque gera ansiedade também. Você manda uma mensagem... Fica esperando. E fica esperando. E a mensagem... Eu uma vez ouvi isso no YouTube, eu nunca mais esqueci. A gente trata as mensagens no celular como se fossem uma conversa. Mas a gente deveria tratar como se fossem cartas. Porque uma carta você manda e não sabe como a pessoa vai receber. Você não sabe a situação que ela está. Às vezes você já interpreta, tá demorando a me responder por causa de tal coisa. Você nem sabe como que aquela mensagem chegou naquela pessoa, você não sabe em que situação que ela está. Então, quando é uma conversa, você liga por vídeo, você liga por telefone, você escuta a voz da pessoa, você já sabe, sei lá, se ela tá chorando. Tudo se explica melhor, Entendeu? Tudo se explica melhor. É que a minha geração é muito da mensagem. Começa, vamos falar por telefone, ao invés de... Falar por telefone antiga. Vamos se ligar ao invés de trocar mensagem? E aí a pessoa, se tiver afim, ela vai topar. Como é que é a sua relação, Iana? Conselhos. Como é que é a sua relação com rede social? Que a Gabi, a gente sabe que está vivendo esse momento aí mais offline. Como é que é você? Morando... Como é que você falou? Não é distanciada. isolada. Eu estou distanciada, eu não estou isolada. Morando distanciada. Durante muito tempo eu acreditei que eu estava absolutamente isolada, porque é isso que as pessoas de fora estavam plantando para mim. Mas você vai lá pro interior, ainda mais na zona rural, você vai ficar isolada. Eu falei, isolada de quê? Eu tô curtindo aqui a minha vibe com a natureza e essa troca, entender que a troca com a natureza não é mais utilitária. E eu só passei a entender isso porque eu tô ali. Então passei por uma fase de isolamento também, de desmistificar as minhas amizades que eu deixei aqui na cidade. E com a realidade de lá diferente, querendo reconstruir esses ambientes e essas relações. E rede social, para mim, é uma coisa muito louca, porque eu venho do ofício de ser atriz. E depois da pandemia, surgiu essa oportunidade de você monetizar a rede social, que durante muito tempo eu fiquei enrijecida no não, eu sou atriz. Não vou expor minha vida. Não vou falar demais. Não vou sair do script. Não.
Só que isso, naturalmente, talvez pela curiosidade das pessoas de verem a nossa vida no campo, que começou lá na pandemia, expandiu as possibilidades de eu ter minha independência. E eu demorei para legitimar isso e entender que isso é bom. Sim. Então, porque o mundo estava me falando ao contrário, você está se expondo demais, você está falando demais, você... E aí, quando eu entendi que a minha independência estava saindo dali, aí eu levei o negócio a sério. Mas eu preciso ter meu momento também desconectada, e isso eu prezo muito, porque eu comecei tirando os finais de semana. Eu entrava, e se você não se policia, você entra quando você acorda. Você está na vertical e você já tá aqui, ó. Automático. Então eu falei, bom, é só depois que eu deixar as crianças na escola. E final de semana eu tenho pra mim. Eu nem olho, eu não quero nem saber o que está acontecendo com o mundo. Esse é meu distanciamento. Mas a minha relação com rede social se tornou trabalho. Muitas vezes não é diversão, porque eu vejo o que surge pra mim é um mundo colapsando, que eu fico, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tá certo? Eu tô acrescentando em algo, o que eu tô fazendo para ser um pouco reverso essa situação que eu tô acompanhando aqui no celular. Então, eu acho que eu também dignifiquei esse trabalho e meu lugar na internet. Tá tudo bem, tá tudo certo. Querendo expor a minha vida mais como uma troca de referência, boa, má, mas de reflexão. E aí eu entendo que essa troca, principalmente com outras mulheres e sobre maternidade, é muito rica. E isso é rico para mim, como é rico para quem consome, quem gosta de me acompanhar. Então, acho que agora, assim como Iana, dentro da Iana, o trabalho está se tornando confortável para mim, dentro da rede social. Eu estou aprendendo isso agora. E também precisa o tempo de pausa. Eu vou tomar essa dica para a vida. Eu vou só abrir no computador. Porque... É a segunda pessoa que me fala isso. E celular, independente de estar no Instagram ou da rede social, eu senti que nessa ansiedade de gerar trabalho ali dentro, eu estava perdendo um momento de qualidade de olho no olho com as minhas filhas. E aí, isso para mim é imperdoável. Sim. Então, é um trabalho para equalizar essas duas vidas, né? Eu tô num momento que eu me declaro viciada em celular, em rede social, assim. Uma viciada em tentativa de recuperação. Com consciência, querendo sair dessa. Já é um Sabe? outro Em tratamento passo. de recuperação. Porque é isso, eu acho que quando eu comecei na internet, no YouTube e tal, os canais sempre tiveram dias para postagem. Então, a sua vida girava... o seu trabalho era roteirizar, gravar, editar e postar. Depois das outras redes sociais, e principalmente na pandemia, pós-pandemia, isso virou uma coisa diária, um exercício diário de estar ali. A sua presença precisava estar ali todos os dias. E eu percebi que, além de ter me viciado muito mais, eu acho que eu já tinha uma tendência, eu não tinha joguinho no celular, porque eu sempre tive uma tendência assim, a ficar meio vidrada nas coisas. Eu percebi que era involuntário. E a maternidade me trouxe uma lupa sobre o meu problema. Porque quando eu lembro de muitas vezes estar colocando as crianças para dormir, pensando, querendo que elas dormissem mais rápido, para que eu pudesse voltar para a rede social, para olhar o celular, para me distrair, para relaxar. E eu não ficava relaxada. Essa é a grande virada. Você perceber se realmente... Você não está ali no momento. Se aquilo te gera mais... Benefícios ou não. Porque me fazia dormir mais tarde, quando eu pegava o celular depois delas. Sim, que você se perde lá. Acordar mais cansada. Acordar mais cansada, mais ansiedade. E refletir sobre isso é uma coisa que eu tenho compartilhado até nas minhas redes. Eu li um livro chamado A Geração Ansiosa. Sim. É sobre crianças hiperconectadas, né? O que aconteceu quando a gente deixou de deixar as crianças brincarem na rua para transformar elas em crianças que ficam no celular. Hoje mesmo eu vi uma matéria que saiu ontem no jornal falando que as crianças até 6 anos ficam até 3 horas no celular.
No Brasil. Gente, isso é muita Muita. coisa. Muito. Entendeu? 3 horas no celular, no tablet. Só consumindo, rodando. Tem vídeos na internet de crianças em crise de abstinência, dormindo, rodando, assim, ó, mexendo a mão, como se tivesse... E tem um local que, até no livro da Ana Paula Araújo, né, a gente estava falando sobre isso. Acha que os pais acham que estão protegendo, deixando o filho dentro do quarto, então tá protegido no celular, não tá na rua, pelos perigos, não sei o quê. Mas, cara, a internet tá muito perigosa. Dá mais para crianças, adolescentes. Não tem controle, sabe? A gente até citou Adolescência, né? A série, série, né? Que é muito boa. Ela fala, nesse livro dela, ela fala sobre violência de gênero no Brasil. E aí ela fala até sobre agressão, né? Violência de gênero no Brasil. Ela fala, você lembra o nome? Violência cyber, violência digital. Ah, que existe, cibernética. Que aí enfim, existe até estupro digital. Crimes, assim, assustadores. Não, a gente vê direto notícias sobre isso, assim. As crianças estão sendo aliciadas. Gente, assustador. Estão sendo incentivadas, através da internet, a cometer crimes, a fazer todo tipo de coisa. Só que aí eu fui ler o livro muito nesse lugar de mãe, né? Assim, preocupada. E aí eu pensei, caramba, eu acho que eu tô me encaixando também. E eu venho de uma geração que a gente lembra da vida offline. Imagina para eles que já nasceram com tudo conectado. Eu comecei a perceber, e eu levo isso para eles também, de eles se perceberem. Às vezes, meu filho vai ligar para alguém, que eu deixo eles ligarem, né, por vídeo. Quer ligar para um coleguinha, quer ligar para uma tia, liga por vídeo. Aí depois, se eu não tô por perto, às vezes ele vai, abre o YouTube e vê vídeo curto. Aí, na hora de sair desse vídeo, ele sempre fica muito... Calma, mãe, calma. Não, só mais um pouquinho. Só mais um pouco, só mais um pouco. Aí eu falo sempre com ele. Tá vendo porque eu não deixo você assistir vídeo curto? Porque olha como você tá. Você tá se percebendo? Como você tá mais nervoso? Como você tá mais agitado, não quer deixar. E essa relação não acontece, sei lá, se eles estão vendo um filme, por exemplo, na televisão. Não é a mesma coisa. Porque eles conseguem muito facilmente se retirar daquele ambiente. Sim. Mas nesse ambiente de vídeo curto, parece que as crianças ficam assim, vidradas. Eu prefiro picotar o filme, a gente picota lá em casa. Eu assisto um filme em 4, 5 partes. A gente assiste 20, 30 minutinhos um dia, 20, 30 Mas não outro. porque não tem foco pra ficar assistindo o filme pelo horário. Pelo tempo, horário assim. e pra gente não se prender a curto, desde criança, né? Vocês vão assistir um filme, é por conta do horário. Vamos assistir um pouquinho hoje, mais um pouquinho amanhã. Sim. E é uma história, né, sendo contada. Com um outro início, estímulo. meio, fim. É um outro estímulo. É. Mas eu hoje tô tomando essas atitudes assim mais drásticas de definir dias e tal. Até porque eu acho que se você não consegue refletir, se você não consegue estruturar sobre um tema, se você não consegue ler, se você não consegue escrever um roteiro para um vídeo, pensar no roteiro, você só produz coisa rasa. Entendeu? Você só produz coisa superficial. E é isso que a gente quer produzir? Não é. Então, a gente precisa, assim, se policiar. E eu tenho recebido muitas mensagens, assim, de pessoas falando, cara, seu vídeo me fez pensar que... eu tô viciada, eu tô viciada, eu tô negligenciando os meus filhos por causa disso, eu tô negligenciando o tempo. A minha filha fala, mãe, sem tela. Ela já tentando Gente, sensacional. A Madá já pediu também, hoje sem celular. Eu falo, hoje sem celular. Porque os responsáveis com vício, às vezes você tá falando assim, não, eu tô aqui com a criança. Fala, conta. E o celular, olho no celular. E as crianças já percebem que elas não estão recebendo atenção. E eu percebi que não adiantava eu colocar para elas se eu não dava o exemplo. Exatamente. A gente quer foco e atenção delas, mas nós mesmos estamos espelhando o contrário. Então, isso é um cuidado que eu tinha na cidade, mas na vida urbana é muito mais difícil você administrar e dar conta, porque eu sinto que a vida aqui é mais corrida, tem mais demandas. Sim.
Então lá eu também consigo proporcionar uma vida que elas nem lembrem tanto da tela. E quando lembram, elas sabem que é pouquinho, que não vão ficar muito tempo, que a vida está aí para olhar o céu, para olhar, né, dentro do que foi possível na nossa vida. E tem o antes delas, com telas na cidade, e tem o pós delas. Então é visível o quanto elas estão mais seguras, mais independentes e mais soltas sem as telas. Porque lá elas conseguem viver com atenção no que está acontecendo, tem uma relação de não precisar do celular, porque eu vou caminhar 10 passos, eu vou bater na minha amiguinha, a gente vai brincar o dia inteiro, não tem atenção da falta de segurança da cidade. E tem essa opção mais livre, né, e segura de viver. Então, a demanda delas diminuiu muito sem as telas. Sim, e dá tempo de recuar. Isso é uma coisa que, falando de maternidade, a gente vive sempre nesse lugar da culpa, muitas vezes e tal. O tempo inteiro. Só que a gente pode transformar a culpa em ação. Não adianta. O tempo que eu já dei, eu não tenho como voltar. Entendeu? Não tem como voltar. Daqui pra frente. É daqui pra frente. E é claro que, como todo viciado, né? As crianças apresentam uma resistência inicial de estresse, de irritabilidade, de o que eu vou fazer sem. Mas depois desse período que costuma durar, sei lá, 3 dias, porque a criança se adapta mais rápido, elas voltam a brincar de outras coisas. Minha filha, às vezes, agora ela senta na rede, fica ali só com as bonecas. Até eu fico, como uma pessoa hiperestimulada, fico, meu Deus, o que você tá fazendo? Tá tudo bem? O que aconteceu? Tá tudo bem, minha filha? Tá tudo bem? A Madá, quando ela pede celular e a gente nunca dá normalmente, ela fica, ai, mas eu tô com tédio. É uma criança de 8 anos falando sobre tédio. Eu falo, minha filha, mas é pensa bom ter só. tédio também, É bom né? sentir tédio, é no tédio que a gente cria, é no tédio que a gente pensa sobre coisas que a gente não pensaria se a gente estivesse ocupada. Então sinta o tédio e vai ser feliz. Então agora a gente fala, tô com tédio. Mas que coisa boa, então. Vai ter esse tempo pra você. Não necessariamente ruim. E ainda nessa pegada do Na Minha Época Era Diferente, como vocês sentem que são... De que maneira vocês sentem que são diferentes como mães hoje do que as mães de vocês foram pra vocês? Deu pra entender minha pergunta? Sim, sim. Eu acho que, sem querer ser indelicada com ela... Não, são gerações épocas São diferentes. gerações, São né? gerações Muito diferentes, diferentes. E a gente tem uma relação de amizade muito profunda, assim. Mas eu tive uma criação de que sim é sim, que não era não, né? Com essa autoridade soberana. Então, só depois de adulta eu entendi que eu não fui ensinada a escolher e a legitimar meus desejos. Então, isso para mim era muito grave, porque eu perdi a autenticidade, identidade. Sabe quando você, peraí, mas o que eu quero mesmo? Então, isso foi de extrema importância para eu falar, eu quero o extremo oposto para as minhas filhas. Elas vão ter poder de decisão desde cedo. Elas... Assim, existem limites, né? Existe afeto, existe controle, numa certa medida. Mas eu sei que esse autoritarismo formou a pessoa insegura que eu me tornei adulta. Então, quero criar crianças mais livres, desobedientes, com poder de palavra. Então, eu acho que, pensando em diferença, é a grande diferença. Eu, como mãe hoje, cuidando das minhas filhas, e minha mãe muito participativa dessa criação, ela ainda é muito resistente. Mas também você deixa as crianças escolher tudo. Mas também... Aí eu falo, mãe, é muito celular à noite, elas têm... Vamos baixar a bola, vamos ler um livro, vamos... Ai, minha filha, coitadinhas, deixa eu olhar a tela até dormir, porque se torna mais prático. Sim. E tá tudo certo, né? Quando eu deixo nos cuidados dela. Então, esse choque de geração é muito nítido quando eu também tento desenvolver e elaborar com a minha mãe o que é ter desejo, escolhas, e ela, infelizmente, ainda não consegue alcançar o que, de fato, eu estou querendo experienciar com ela. Então, eu sinto esse peso de que foi geracional e de criação mesmo, sabe? Sim. Eu tenho 2 experiências, né? Eu vou responder da mãe, mas eu gosto sempre de falar também do meu pai. Sim. Que sempre foi uma relação muito distante. Nessa coisa do homem da casa mesmo. Ele trabalhava. A gente nunca
foi de conversar, de, assim, de próximo, sabe? Nem nada disso. Mas avô, ele é outro, assim. Eu fico olhando. Ai, que bom. Ele Isso é bom, né? participa muito do processo todo, né? Seu com as Participa crianças. super, assim, amoroso, que assim, eu não via muito esse lado, sabe? Ai, meu neto, eu te amo. Ai, que lindo. Quando você aprendeu a falar que ama? Pois é, que lindo Tem isso conseguir também. falar eu te amo, porque é muito difícil, né? Um homem mais velho. E eu sinto que ele também refletiu, sabe, sobre o lugar dele no mundo, assim, como que ele queria, sabe, ser mais tranquilo, mais pacífico. E a minha mãe, ela é a minha referência, assim, quando eu penso em criar crianças. Porque minha mãe era um pouco à frente do tempo dela. Assim, a minha avó também já era. A minha avó não batia. Minha avó teve 16 filhos, tá? 16 Quantos? filhos. 16. Gente. E ela já tinha uma filosofia de não bater. Então eu fico, caraca, como que ela... Foi à frente do tempo. No Brasil, né? Isso não era tão comum. E com 16. E com 16. E provavelmente muito sozinha, criando eles. Não, ela era casada e tal, mas o meu avô morreu cedo. Assim, cedo, né? Deu tempo de ter 16, mas não tão cedo assim. Mas era uma outra realidade, eles viviam no interior. Então, assim, era uma outra relação também com a maternidade. Porque uma das terapeutas das crianças, a Adriana, uma vez me falou isso, e eu guardei. Não lembro quem escreveu, qual é o filósofo, não sei. Mas ela estava falando que a gente precisa voltar a confiar na intuição das mães. Porque no momento que a gente recebe muita informação. Eu li muito antes de me tornar mãe, né? No processo de adoção, não sei o quê. Li todos os livros de adaptação, de infância. Mas, na realidade, na hora ali, você precisa, sim, confiar na sua intuição para algumas questões que são do contexto da sua família. Sim. E aí eu falei, é verdade, Adriana, realmente. Eu sinto que muita coisa funcionou porque eu fui confiando nesse lugar de eu sou a mãe, eu entendo, conheci essas crianças, conheço, e eu preciso tomar decisões a partir disso. E a minha mãe, eu era uma criança um pouquinho assim, vamos dizer, difícil, assim, eu era muito briguenta, brigava muito. E todo mundo ficava falando pra minha mãe que eu ia dar errado. Eu era muito birrenta e tal. Ai, nossa menina, Elsa, vai te dar trabalho, Elsa. Vai te dar trabalho quando crescer, vai não sei o quê. Mas a minha mãe confiou muito na educação que ela estava dando pra mim. E confiou muito que eu ia me desenvolver bem, assim. E é isso que eu levo para os meus filhos também. É esse lugar de segurança. Porque eu acho que isso mudou tudo na minha vida. Isso mudou tudo na minha vida. Eu acho que eu tive segurança de acessar os lugares por conta da confiança que ela teve, sabe? Quando eu pensei em fazer vestibular, ela falou, você vai conseguir. Você vai, mesmo que ela não tivesse a noção, ela não fez isso, ela não participou desse processo. Ela nunca não acessou a universidade, nem nada disso, mas ela falou, não, vamos fazer as coisas darem certo para você poder tirar esse tempo para estudar. Então, eles sempre confiaram muito, principalmente a minha mãe. E esse lugar é a segurança de quem foi amado. Outro dia viralizou isso, Nossa, né? Nossa, sim. Essa segurança faz toda a diferença. Eu olho para os meus filhos hoje e falo, cara, independente do que vocês seguirem, eu tô aqui e a gente vai conseguir, sabe, traçar os caminhos que vocês quiserem. Eu tô aqui. Se der errado, vocês têm para onde voltar. Eu tenho muito isso. Eu sei que eu posso voltar pro colo da minha mãe, mesmo que ela não seja uma pessoa muito de colo, mas eu sei que eu posso voltar para casa dela se eu precisar. E calou lindamente a boca do povo. Né? Né? Ela sempre fala isso. Pra quem ficava... Aquelas que ficavam falando que ia dar errado. Toma! Olha a minha Agora, vou perguntar aqui. A Jujuba diz que eu sou a Poliana aqui do nosso podcast. Mas vocês acham que existe o local em que a internet acolhe? A rede social acolhe também? Vocês sentem isso? Ai, acolhe quando a gente se identifica com a ideia, quando a gente se identifica com a história, quando a gente se identifica com o enredo,
quando a gente se identifica que a gente não tá sozinha e louca no mundo. E nos meus conteúdos eu busco isso, porque eu acho que a rede social já está trazendo muito do contrário. Sim. Então, o que é uma palavra de afeto e acolhimento num lugar que, né, tá muito inóspito mesmo, sabe? Então, eu consumo conteúdos que me acolhem. Inclusive, eu estava vendo o seu. E você falando também sobre esse vício, né? Falando, gente, eu me dei conta de que eu tô olhando tudo muito e o celular o tempo inteiro, deixando de ler livros, deixando de viver boas experiências. Né? A nossa presença no mundo vai ficando obsoleto, não fica? Daí não, essa sensação não... E aí eu ouvi isso de alguém falando com leveza, que também passa por isso. Eu acho que é esse lugar da internet que acolhe, sabe? É isso que eu consumo e fico, tá bom, então a internet também é isso. Pelo menos todo mundo tá passando por isso. Exato. Eu acho que, assim, esse é um lugar que traz esse sentimento bom, assim, né? É muito bom quando eu vejo uma outra mãe compartilhando algo que eu falo, caramba, tá bom, não tô sozinha nessa. Não tô sozinha nessa angústia. Eu fiz questão de falar do vício nas redes sociais e muita gente... Eu lembro que uma vez eu falei sobre isso no Twitter, mas Twitter não é lugar de discussão, né? Saudável, loucura, né? Twitter. Discussão Não tem nem caractere suficiente pra isso. Não, eu falei que eu tava usando uma caixa que eu uso até hoje mesmo, que bloqueia o celular por um tempo. E aí eu falei, você bota um timer e aí ele fica ali bloqueado, não dá pra você abrir. E isso me traz muita tranquilidade. Me traz, eu tenho uma certa ansiedade de colocar ali, mas depois que eu fecho, eu fico, tudo bem, 12 horas sem celular, não tenho acesso, que tranquilidade. E aí, no Twitter, o pessoal caiu em cima de mim. Meu Deus do céu, precisa de uma ferramenta para dar atenção para os filhos. Precisa. Ai, gente. Esses que estão falando estão digitando isso do lado dos filhos. Gente, eu fui no cinema levar as crianças para assistir um filme, enfim. Pode falar, pode falar. Você não se importa. Acho que era Moana 2. Ai, muito lindo, É lindo. Eu queria ser Ainda não vi. Gente, a gente amou. É muito lindo. Os responsáveis no cinema Ai. estavam todos. A gente falou disso, Rita. cara. Que horror. Entendeu? Então você vai falar que a gente não tá viciado também? Aí, graças a Deus, no YouTube, né, que dá pra ter conversas mais longas, as pessoas se identificam e não só procuram esse lugar de julgar. Mas a internet, pra mim, assim, em sua essência, é esse lugar de compartilhamento que faz o outro pensar, caramba, eu também tô passando por isso. E que bom que tem outra pessoa. Que bom que tem outra pessoa, às vezes, apresentando uma possibilidade diferente. Eu fico muito chocada como, há 10 anos atrás, eu entrei na internet com a ideia de fortalecimento da autoestima das pessoas que me seguiam. E hoje, a internet parece que se tornou o oposto. Eu falei isso num vídeo também no YouTube. Eu falei, gente, uma das coisas que me fez também pensar nesse afastamento um pouco das redes sociais é porque eu cheguei aqui com uma autoestima muito boa. E agora, no passado, eu estava pensando que eu precisava emagrecer mais, que eu precisava, talvez, mudar alguma coisa no meu rosto, que eu precisava usar filtro. Gente, como que eu me tornei de uma pessoa segura para uma insegura? A gente, teoricamente, a gente vai amadurecendo, vai ficando mais segura de si. Com a criação da sua mãe. Então, não é isso? Aí você vai se tornando insegura. Tem alguma coisa errada. Ô, Gabi, mas infelizmente a gente sabe que existem os haters e existem os racistas. E o hate machuca, todo mundo já passou por isso, mas o racista está cometendo um crime. Você já precisou tomar alguma medida judicial nesse âmbito online? Porque a gente fala muito que as redes são... a internet é terra de ninguém, é terra de ninguém. Mas não, né? A gente não pode deixar as pessoas acharem isso. Já, inclusive, tem um site chamado SaferNet, que é o site de denúncias para crimes virtuais. SaferNet? Isso, E aí você vai lá, faz a denúncia. Nos últimos anos eu não lembro a última vez que eu recebi algum comentário racista ou ataque racista. Eu acho que eu tô numa comunidade muito legal hoje, assim. Tanto que eu evito, às vezes, de criar conteúdo para furar a bolha.
eu tenho muito essa estratégia de manter a minha comunidade ali. Quando com fura a conteúdos- bolha, gente... E quando fura a bolha, é um caos, assim. Então, por estar muito nessa comunidade, eu me sinto bem protegida até nas interações. Mas eu já tive que denunciar, assim. E é importante que a gente denuncie, porque a internet não é lugar sem lei. A justiça pode procurar o IP, pode procurar se aquela pessoa faz isso de forma recorrente e pode sim acionar essa pessoa. Perfeito, tem mesmo. Vamos deixar no final também, né? Com certeza. Essa indicação. Eu outro dia estava procurando isso, porque eu vi uma menina dando dica de como denunciar um crime online de assédio sexual, por exemplo, né? E aí, cara, tinha um perfil nojento. Em todo o story... Lembra que eu te mostrei? Em todo o story que eu postava, Nojento. ele respondia coisas nojentas, assim, nojento. E aí, eu ia bloqueando e ele ia criando outro com o mesmo nome. Então eu sabia que era a mesma pessoa, sabe? Muito nojento. Aí eu falei assim, cara, eu vou denunciar. Aí eu entrei no site que ela mostrava, enfim, eu não sei esses termos, tá? Da polícia lá do negócio. Só que eu não consegui, porque é isso, é muita burocracia complexa. Então esse do SaferNet deve ser super acessível. Tem alguns anos que eu não uso, mas era super tranquilo. Assim, você postava, printava e fazia a denúncia. Cara, a gente tem que parar de ficar baixando a cabeça e aceitando. Não vai dar em nada, não vai dar em nada. Não, tem que denunciar. Tem que denunciar, porque as pessoas são muito abusadas e sem noção, gente. Tem que denunciar e é isso, é crime. Eu ia perguntar pra Iana ainda nessa linha de hater. Você falou que já viveu essa... Você foi modelo, então você falou que já viveu muito essa cobrança de um corpo mais magro. Eu falo muito isso nas redes, né, da minha relação, que tá ficando mais saudável, mas ainda não é a melhor relação do mundo com o meu corpo e com comida. Falo muito sobre transtornos alimentares e esses assuntos. E como é que é essa relação sua com o seu corpo hoje, depois de ser mãe? Que eu acho que isso muda muito também. Nessa época que eu me tornei modelo, e me tornei modelo no Japão, quando eu morei lá. Então, foi punk rock, porque era uma estética diferente da estética do Brasil. Então, eles exigiam que eu tivesse muito magra, sem quadril, sem coxa, sabe? Magérrima. E aí eu levava a vida em prol disso, para chegar e acertar nesse corpo. Então, já tive muito distúrbio alimentar, né? Foi um período de confusão, assim, sobre distúrbio alimentar. E ao passo que eu fui fortalecendo a minha identidade, eu fui entendendo, e a maternidade que trouxe para mim, porque a maternidade é a grande revolução da minha vida. E aí eu entendi que se eu quero nutrir as minhas filhas bem, eu tenho que estar nutrida da melhor maneira. E como estética foi uma pauta muito importante para mim, e o norte da minha vida durante um período, eu estava absolutamente exausta dessa pauta. Eu não queria mais ouvir falar como é que o meu corpo tem que estar, como é que eu tenho que me portar. Então, acho que eu fui desmistificando isso, ensinando a nutrição para as minhas filhas, sabe? A estética vai ficar para depois. Como você se nutre, o horário e o que te faz bem. E é claro, né? Na minha casa não é uma coisa sem açúcar, sem fritura, sem nada. Como a minha mãe e meu pai sempre teve o sim e o não de uma maneira muito determinante, quer doce, vai comer doce, quer comer açúcar, vai comer carne. Então, eu acho que levando essa atenção para elas, eu também me policio. Então, como eu acho que, e por ter sido muito traumático essa fase para mim, aí existe o bloqueio do esquecimento, sabe? Mas isso foi bom. Para esse lado, para esse assunto, foi bom para mim. Então, eu acho que depois da maternidade também, tantas coisas se tornam muito mais importantes. E eu já tive que lidar com isso tão jovem e de uma maneira tão difícil. Então, acho que é isso. Ensinar minhas filhas, ensinar minhas filhas, eu estou aprendendo um monte de coisa também sobre isso. E... Quebrando ciclos, né? Quebrando ciclos. O que foi tão doloroso para mim, desmistificar e transformar em outra coisa, sabe? Eu não quero que essa pauta chegue para elas e seja um problema. 2 meninas, então. Exatamente. Ô, Gabi, eu vi numa entrevista você falando que no processo todo de adoção tem um momento que você tem que preencher uma ficha com perfil, com dados.
Isso deve ser um momento muito difícil, muito louco também ao mesmo tempo, né? É muito difícil essa parte, porque você se sente num lugar incômodo, né? Assim, porque quando você tem uma gravidez biológica, você não... Dizem que até hoje ia dar, né? Pra você escolher o gênero e tal. Eu não sei se não chegou. Mas teoricamente, dizem. É. Mas no processo de adoção você precisa preencher essa ficha. E é difícil, mas ao mesmo tempo, você só preenche essa ficha depois que você fez todo o processo, né? Que é o curso para pretendentes e também as entrevistas com a assistente social e com a psicóloga. O curso e as entrevistas, eu costumo falar que eu acho que todo mundo deveria passar antes de decidir. Porque te faz refletir sobre a sua realidade. É um movimento de realmente pensar na sua formação familiar. Tanto que eu falo que eu pensei em me habilitar para 3, né? Até 3 irmãos. Mas aí, na entrevista, eu lembro que a psicóloga falou comigo, falou, por que você não se habilita para 2 primeiro? Porque eu acho que vai estar mais dentro, vai ser mais fácil de você conseguir fazer a adaptação e tal, entender a maternidade. E depois, se você quiser, você entra de novo. Graças a Deus eu ouvi, né? Então é profundo, é preciso, que legal. É porque é um movimento muito natural da mulher, de tipo, então vou crescer, vou casar, vou ter filho. E às vezes não, mas a gente não tem nem esse tempo. Principalmente na nossa realidade de hoje, né? Sim. Assim, quem casou, casou. Quem não casou, pede pro cara te ligar, ver se ele vai aceitar a ligação. Tô usando, mas assim, eu decidi pela maternidade solo por conta desse lugar que eu acho que às vezes aprisiona muitas mulheres também. Do tipo, se você precisa arranjar, conhecer, casar com alguém para você ter um filho. E isso, às vezes, faz a gente tomar decisões muito erradas, né? De entrar em relacionamentos que a gente não se sente bem, que a gente não, sabe, não tá confortável, mas a gente tem aquele objetivo de ter filho. E a realidade é que muitos casamentos, às vezes, nem se divide realmente a parentalidade. Principalmente casamentos heterossexuais, a responsabilidade normalmente cai muito mais para cima da mulher do que do homem. E quando eu decidi, né, a maternidade solo, você passa por esse processo, se você decide pela adoção, passa por esse processo todo. E sim, precisa preencher a ficha, mas a avaliação, ela faz com que você preencha num lugar mais tranquilo, mas diante da sua realidade, né? Eles sempre falam isso. Não paga de super-herói. Não paga de super-herói aqui. Não pagar de, sou desconstruída, então vou deixar livre. Não. Olha a sua realidade, porque o objetivo também do processo é priorizar a criança. É priorizar que aquela criança entre numa família que realmente vai recebê-la e que vá manter aquele processo. Porque tem processos de devolução também, né? De crianças. Querem que dê certo, né? Querem que dê certo. Não quer que aquela criança rompa novamente um vínculo familiar. Porque eles já romperam com a família de origem. Sim. Então, foi um processo bem consciente, assim, de... Ok, pensei, mas não segui a ficha, porque o meu filho chegou... Na minha ficha estava até 6 anos e com doenças tratáveis. Só que eu recebi o cadastro do meu filho, recebi um vídeo dele num grupo. E eu olhei e falei, é meu filho. Eu já tinha visto várias crianças nesse grupo. É um processo chamado busca ativa que precisa ser muito divulgado. Porque tem pretendentes que estão na fila e não conhecem a busca ativa. E tem perfis abertos para crianças maiores, abertos para criança com algum tipo de deficiência. Então, assim, procurem sobre isso. Vocês estão habilitados, procurem sobre o processo de busca ativa, porque talvez seu filho, sua filha esteja lá. Sim. E os meus filhos estavam nesse processo de busca ativa, porque meu filho é uma criança com deficiência intelectual, mas que a gente entendeu. E aí eu falo a gente, porque eu estendi essa conversa para minha família também, para os meus pais, que foram entrevistados também como rede de apoio. Então, eu falei com eles, é uma criança que
tem deficiência intelectual. Aí mostrei o vídeo, falei, ó, mas eu tô pensando em seguir. Vou contar com vocês, né, Sim. nessa. E eles, não, pode ir. E realmente foi um suporte. Como eu pude me planejar para a maternidade solo, eu construí essa rede de apoio muito bem estruturada, sabe? Eu ampliei a família, eu fui contando sobre todo o processo para minha mãe, para meu pai, para as minhas tias, para as minhas amigas. E nesse primeiro ano que eu falei que eu virei um zumbi, de vez em quando uma amiga minha batia na minha porta, vim dormir com eles hoje para você poder dormir. Render você. Minha tia ligava, eu vou ficar com eles hoje para você poder dormir. Que linda. Quais os estigmas que você tenta combater em relação à adoção, Gabi? Primeiro, a questão burocrática. É muito burocrático. É burocrático, assim como toda forma de parentalidade. Você teve que passar por pré-natal, teve que... né? Eu falo que todo mundo que já preencheu uma ficha de escola sabe que filho é burocracia. Porque na ficha de escola você tem não sei quantos papéis. Aí você visita 1, 2, 3 escolas antes de escolher. Aí vai, preenche, não sei o quê. Alergia quê? É burocrático. Ter filho na nossa sociedade é burocrático. Então, uma coisa que eu quis compartilhar nesse sentido de conteúdo que colabora, eu não queria só fazer um reality show da minha vida, da adoção. Não. Sim. Eu queria compartilhar informação. Gente, quem pensa, porque muita gente pensa e sempre fala, meu sonho. Mas se você quer transformar esse sonho em realidade, olha aqui o passo a passo de como fazer isso. E aí eu falei, você tem que ir na vara da infância e juventude da sua cidade, você tem que participar dos cursos, né, do curso, da avaliação, e aí você se habilita. E isso eu quis desmistificar, também desmistifiquei muito essa questão da maternidade solo, da adoção solo. Muita gente me manda mensagem falando, eu não sabia que eu podia adotar sozinho. Eu não podia... Homens e mulheres, tá? Porque muitos homens têm o sonho também, né, da parentalidade e não sabiam que poderia. E aí me mandam mensagem falando, cara, você me deu uma nova perspectiva, assim. Eu achei que eu passei do tempo. Tem muita mulher que fala... É meu sonho a maternidade, mas eu já passei da idade, eu não conheci ninguém que eu quisesse dividir. E agora eu tenho essa nova possibilidade. E uma coisa muito positiva que eu passei a receber também foi o relato de gente que entrou lá na época que eu fiz o vídeo e que agora está com os filhos. Os filhos chegaram. Aí eu falo, gente, que legal! Madrinha! Gente, manda foto! Que lindo. Muito maneiro, muito maneiro. E Ana, você já morou então no Japão, também já passou por São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e chegamos em Itamonte, Minas Gerais. Um itinerante, né? É muita coisa. Eu nasci na periferia de São Paulo, no Capão Redondo. E aí, na infância, fui criada no Rio Grande do Sul por conta do trabalho do meu pai e por conta do trabalho do meu pai, que não aconteceu mais, né? A empresa faliu, não deu certo. A gente foi buscar essa alternativa de vida no Japão, todos juntos. E aí, no Japão, eu vi a possibilidade de fazer minha renda para ir atrás dos meus sonhos, porque meu pai nunca aprovou a carreira de atriz. E eu fui me fazer provar de que eu era capaz para conquistar minhas coisas. Então, eu passei por muitos lugares para... Engraçado falar isso, né? Porque até ontem eu estava me cobrando. Tipo, parece que depois que eu mudei para o interior, que, né, o final dessa história até aqui é Itamonte. Quando eu me mudei para o interior, eu senti que eu vou sentar no pudim com 35 anos, me mudar para a zona rural e me distanciar do trabalho, e aí? Mas a chave da decisão foi criar as meninas num lugar mais calmo, próximo da natureza, acreditando que a gente consegue amar de fato o que a gente conhece. E eu não tive essa relação com a natureza desde muito jovem, né? Para mim, a relação com a natureza era uma coisa muito utilitária e eu tenho mudado isso hoje com a criação delas. Então, passei por todos esses lugares para entender as minhas conquistas e aceitar
e tá mais confortável na minha escolha de hoje, sabe? Então, acho que a vida deu um looping, porque depois de me mudar para o interior, eu estava me cobrando muito no que eu ia fazer a partir daqui. Então, você se muda para o interior, então o que todo mundo entende é que você não vai mais trabalhar, que você se aposentou. E foi muito isso quando a gente anunciou que a gente estava mudando para o interior. A maioria das pessoas perguntavam, tá, mas eles vão viver de quê? Mas então eles estão fazendo o quê? E o que eu posso dizer que eu estou fazendo hoje é maternar com consciência e com calma. E isso, para mim, é o mais importante hoje, porque a Yana lá de trás, que morou no Japão, que trabalhou em fábrica, que saiu da realidade de periferia, hoje pode, aos 35, estar vivendo isso. E eu não queria aceitar até então. Então, agora eu estou tendo a calma para estar mais ambientada dentro dessa comunidade, fazer coisas que fortaleçam essa comunidade e esse estilo de vida, né? Eu não sei, mas eu acho que eu te interrompi. Você falou que eu... Não, você não sei. Não. Eu Era saí isso mesmo falando. que a gente... Era isso? Que é quase um lugar de não se permitir, né? A gente fica... Não posso, não tenho esse direito. Não... Enquanto a gente não se permite, a gente não se pertence também. Então, hoje eu estou entendendo e também, né, colhendo os frutos de estar lá, olhando para elas. Mas, enfim, durante muito tempo foi... será? O que eu vou fazer por aqui? E, na verdade, a vida está me mostrando que ali me traz muito mais alternativas de reflexão sobre a vida do que nessa redoma que eu estava na cidade, precisando entregar, precisando produzir, né? Eu tenho que... Então... Itamonte está me proporcionando isso, ver a vida e as relações de uma maneira diferente, tanto para mim quanto para elas. E eu só aceitei essa realidade por conta delas. Se fosse a Yana, eu ia estar aqui ainda, ó. Vamos produzir, vamos ir. As meninas é isso, vai na escola, vai no celular... E agora eu acho que eu consegui trazê-las mais para perto. E isso está sendo muito rico, sabe? Itamonte se transformou nisso. Antes era um medo de aceitar, porque parece que eu estava relaxando muito para as coisas que eu ainda tinha que produzir. E agora uma aceitação de que foi a melhor escolha hoje. As coisas podem mudar. Mas eu tô bem flexível quanto ao fluxo da vida. Sim. Com Delícia. certeza. Eu não sei vocês, mas eu amo histórias de pessoas que começaram coisas mais tarde, assim. Mais tarde, teoricamente. Ah, fulano de tal pintou o primeiro quadro com 45 anos. Fulano de tal escreveu o primeiro livro. Gente famosa, né? Com 40 anos. Sim. E aí dá uma sensação de que Dá a tempo vida tem pra cor. tudo, Dá né? tempo. Dá tempo. entendeu? Outro dia eu ouvi uma Dá frase tempo. assim... Como é que você tá atrasada na sua vida se a vida é sua? Exatamente. E o que te condicionou a achar que você está atrasado o tempo inteiro, né? Exatamente. Muito bom isso. Então é quase que uma pressa, a gente fica com uma pressa de chegar ao fim, né? Ah, não, preciso então fazer isso, porque eu preciso. Vive uma Eu tava ouvindo, foi hoje de manhã que eu ouvi um episódio, eu adoro Manuela Xavier, porque ela traz coisa e ela tá numa fase de vida aos 36, que a cada episódio que ela lança parece que ela tá conversando comigo. E o último episódio é Acelera. Isso causou um estranhamento pra mim, porque é isso, tá todo mundo me trazendo a pauta de desacelera, isso. como se isso fosse ótimo, como se isso trouxesse paz. E não, durante muito tempo pra mim o desacelerar era ensurdecedor, tipo, eu não posso desacelerar agora. E ela comentando, né, que principalmente sobre esse recorte de gênero, a mulher pode desacelerar nesse lugar de que tá tudo bem? Sim, eu acho que é um recorte, mas o recorte entendendo que a gente precisa acelerar para os nossos processos fluírem, para a gente se entender, para a gente ter cada vez mais certeza de quem a gente é. Eu falei pro Bruno hoje de manhã, eu só tenho que acelerar, porque eu acho que eu fiquei paralisada há muito tempo. E é isso, né? A vida hoje, para mim, está sendo esse fluxo de loucura entre desacelerar e acelerar e aceitar esse processo. Sim. Porque enquanto não aceita, estava muito difícil, né? Você seguir o fluxo com resistência, parece que fica tudo truncado. A gente precisa tirar essa palavra culpa E da peso. gente, esse peso, essa cobrança, porque a realidade é que a gente pode o que a gente quiser, no tempo que a gente quiser, cada uma é uma. Cada experiência de vida pode ser uma inspiração para a gente ou para quem está ouvindo a gente. Isso é muito rico. Né? A gente tem que tirar um pouco esse peso de culpa.
A gente faz o que a gente quiser da nossa vida, no momento que a gente quiser. Inclusive ser mãe, né? Inclusive ser mãe. Inclusive ser mãe. Porque eu acho que, como mulheres progressistas e tal, assim, mulheres que trabalham, causa um estranhamento quando você fala que vai se dedicar à maternidade por um tempo. Eu hoje falo isso com muita tranquilidade. A prioridade para mim é criar as crianças. Assim. Sim. Eu trabalho, por um bom tempo fui tocando trabalho assim, fazendo o que dava, porque eu sinto que é um tempo que não vai voltar. O trabalho, como eu falei, né? Eu gosto de ver gente que fez coisas novas com 50, 60 anos, porque eu sei que isso eu posso tentar coisas novas de trabalho daqui a 10 anos. Mas os meus filhos, eles vão estar crescidos já. Eu não vou pegar mais essa fase, eu não vou acompanhar. A infância já passou. Então, hoje eu tenho priorizado realmente esse lugar da maternidade nesse tempo. É a decisão da minha vida. E pro futuro, eu vou criar outros projetos, vou ver o que eu vou fazer, sabe? Então, não tem problema também querer ser mãe, querer maternar, porque às vezes a gente fica muito nessa coisa de isso daí é uma imposição, e às vezes não é. Pra mim nunca foi, minha mãe nunca impôs, minha família nunca pressionou nesse sentido, mas era uma coisa que eu quero, que eu quis e que eu tenho priorizado. Essa coisa desse movimento conservador que tá voltando muito, né? E aí a gente ouve muitas meninas no TikTok, principalmente. Ai, mas eu queria tanto ser trophy wife, esposa troféu, a mãe do Pilates, enfim. Poxa, a gente lutou tanto, eu queria só estar em casa fazendo bolo pro meu marido. Você pode, a gente tá lutando pra você. Exatamente. Se você quiser, você ficar. Você só não ser obrigada. Sim. A gente só tá lutando pra você fazer o que você quiser. Não Se ser você um quiser. regime de dependência que gera violência, né? Muitas vezes. Exato. Sabe, como os nossos avós, às Nossa, vezes, isso é ficavam numa perfeito, né? relação ali só porque precisavam, né? Dependiam financeiramente. E às vezes não viviam numa relação legal. Você pode. Eu mesma, eu até outro dia falei no meu canal. Gente, assim, hoje, se eu pudesse mesmo, eu não trabalharia e me dedicaria só às crianças. Porque dá muito trabalho criar crianças. Já né? é um trabalho, Já é um trabalhão. Mas, ao mesmo tempo, eu também não quero entrar num regime onde eu dependa totalmente de um outro, ao ponto daquilo ser uma relação onde eu não possa sair porque eu dependo financeiramente daquela outra pessoa. Então, eu tenho que trabalhar. Pra ter escolha. Isso é o que não queremos. Uma pergunta que poderia ser aqui do nosso quadro Café com Lágrimas, mas eu vou deixar aqui para antes do nosso encerramento. Que mundo que vocês querem deixar para o filho de vocês com as pequenas revoluções que vocês estão fazendo? Eu acho que a pequena revolução já começa a eu querer me olhar por conta delas, não era nem por minha conta, né? Então, assim, ensiná-las diante dessa perspectiva. Então, o mundo que eu espero para elas é um mundo mais consciente, beirando a utopia, mas que elas tenham ferramentas para estar nesse lugar, num lugar regenerativo. Porque a gente, ainda mais lá do interior, vendo, né, como é que está a geopolítica e catástrofes ambientais, às vezes eu olho para o meu marido e fico assim, e aí? Então, assim, a minha expectativa com elas, eu não sei que mundo, que profissão, que vida elas terão, que o mundo pode proporcionar para as duas. Mas ter a certeza de que eu sei o que elas podem proporcionar para o mundo me deixa mais tranquila, me deixa mais entendendo isso, a minha missão quanto à criação, sabe? Então, já olhei muito com pesar que mundo elas terão, em que mundo elas viverão, mas cada vez mais tranquila, entendendo que eu estou criando e estruturando duas pessoas com ferramentas e consciência para regenerar isso aqui que só está se destruindo. Então, se eu pensar que o mundo vai continuar colapsando com elas adultas e tendo filhos, eu acho que eu caio num lugar de conformismo que eu não quero trilhar.
Então, é um lugar de resistência diante da criação delas e entregando ferramentas para que elas entendam o mundo com um olhar mais resiliente, mais complacente, mais regenerativo. E os meus parceiros de luta, né, que tenho muitos amigos de etnias diferentes, falam: a gente está num caminho de formiguinha por reflorestar mentes. Então, reflorestar mentes, eu acho que não só no âmbito ambiental, eu acho que reflorestar mentes para um âmbito do mundo possível que eu ainda não conheço. Então, eu acho que é isso, um pouco com o coração palpitando, mas entregar essas consciências para o mundo, assim. Eu acho que é isso que eu tenho feito, com fé. Já não tive essa fé, mas agora eu tô crendo que essa mudança precisa partir dessa geração, porque eu acho que eu já tô descrente da minha, mas a minha ainda pode fazer, entregando pessoas ímpares para o mundo, acreditando em revoluções, sabe? Lindo. Eu não penso muito no futuro. Eu prefiro pensar no presente, assim, e concordo muito com o que você falou, no que eu tenho plantado neles para que eles construam um futuro, sabe? Eu espero ter filhos que tenham otimismo na mudança, sabe? Que eles realmente acreditem que eles podem trabalhar para um mundo mais acolhedor para as diversas realidades. Eu não tenho religião, né? E aí, esses dias eu falei, eu acho que deve ser importante ter algum tipo de ritual, assim. Eu vou escrever alguma coisa, assim, para ser a nossa oração. A fé, tem que ter uma fé. É a fé, exatamente. Aí, eu lá escrevendo, eu botei que a gente quer lutar por um mundo, sabe, que respeite as pessoas, diferentes realidades, diferentes, sabe, etnias, que a gente respeite o meio ambiente, a natureza. Então, eu penso muito no que a gente está plantando agora, assim. Eu não consigo, sabe, não é pensar em como a árvore vai ser, é pensar em plantar. É pensar em plantar, sim, porque plantando, se você escolhe a semente, você já sabe mais ou menos o que vai dar, né? O que você esperar. Plantar, cuidar e aguardar o melhor. Eu acredito nas mudanças. Eu não, assim, eu falo que se eu desacreditar no positivo, eu não trabalho mais. Porque se você não acredita que mudanças sociais, mudanças significativas podem acontecer, você desiste. Então você precisa ter esse otimismo. E é isso que eu tento colocar neles também, de serem crianças mais conscientes, menos consumistas, que é uma coisa que me preocupa hoje, sabe? Com menos pressão estética, que chega a cada dia mais cedo nas meninas. Meu filho, que é uma criança, né, que tem uma deficiência, que me ampliou o mundo também, porque eu não tinha na minha família nenhuma outra pessoa que tinha deficiência. Então você começa a ver outros aspectos, né, outras dificuldades. Então eu espero que o futuro, que o futuro acolha, né, as necessidades deles, mas também que eles estejam preparados para esse futuro de uma forma revolucionária, assim, de serem pessoas que lutam por mudanças. É isso. Exatamente isso. Maravilhoso. Maravilhoso. E conta pra gente nos comentários do Spotify, do YouTube, do Amazon, quem tá ouvindo ou assistindo a gente, quais foram, se você sonha, se você já sonhou em fazer alguma revolução pequena e pessoal, ou grande, porque pequenas são grandes, né? Sim. Maravilhosas, arrasaram. Obrigada. Foi uma delícia, gente. Foi muito bom. Obrigada, muito, meninas. Muito bom. Obrigada, foi ótimo. Que delícia de conversa. E olha, não deixa de passar no site da Insider para conhecer esses looks lindos e confortáveis, gente. Ó, lembrando que é um tecido super inteligente, que se adapta ao calor, tem ação anti-odor e ainda desamassa no próprio corpo. Então, ó, acabou a desculpa de roupa amassada, gente. Até pra gente que mora sozinha. E se usar o cupom Pé no Sofá, aquele que a gente falou lá no início, tudo junto e sem acento, compra com 15% de desconto, porque a gente faz
tudo pra vocês, nossa audiência maravilhosa. E a gente indica coisa muito incrível. Aproveitem. Bom, gente, a gente espera que vocês tenham curtido muito esse episódio. Espalhem a notícia. Então. É isso. Se você estiver vendo a gente pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, que é o meu ritual. Ativa o sininho, porque vem muita novidade. Com certeza. Se você estiver vendo a gente pelo Spotify também, você pode seguir e avaliar o nosso podcast. Avalie o nosso podcast, que é importante. Sigam a gente nas redes, Pé no Sofá Pod, e até o próximo. Até o próximo. Esperamos vocês, então. Até o próximo. Pé no Sofá Pod. Esse podcast é uma realização da Agência Family, com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Vinícius Monsó, Thaís Boldrini, Fernanda França e a Carol Brits. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. As nossas styles são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E as nossas social media são Beatriz Guilhermino e Gabriela Ribeiro. E agradecemos também a todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.